evangelista São Mateus, o ex-coletor de impostos, este mesmo chamado Levi, que foi tirado detrás da alfândega, coletando impostos, ele se deu ao zelo, se ocupou em mostrar a linhagem messiânica, a linhagem de Jesus Cristo, a descendência de Abraão, e também fez questão, se ocupou em mostrar que Jesus Cristo, como linhagem, filho de Abraão, ou a semente que Deus prometeu a Abraão, ele também é a semente ou a realeza. Ele é o descendente ou filho de Davi, que seria o rei messiânico, o Cristo, o rei ungido. E assim ele expõe, dá início ao seu evangelho, ele prega o seu evangelho falando sobre a genealogia. Agora Marcos não se ocupou nesses pormenores, que também é importante. E também Lucas deu início ao seu evangelho dizendo: eu também, como os demais, Mateus, Marcos e João, que expuseram as verdades, porque foram testemunhas ocular do Senhor Jesus Cristo, do seu nascimento, da sua vida, do seu ensinamento, da sua morte e ressurreição. Eu também procurei escrever e fazer conhecido o que aconteceu em nossos dias, ó Teófilo. E assim Lucas, ele se ocupa na história, na biografia de Jesus Cristo, narrando os feitos de Jesus, ou dando início ao seu evangelho, falando que ele estava se ocupando em uma tarefa de tornar mais viva o testemunho das coisas que se viram e ouviram a respeito da biografia da vida do Senhor Jesus. E ele também descreve, relaciona também a genealogia de Jesus Cristo. Agora Marcos não se ocupa em genealogia humana ou em linhagem humana, não que não seja importante. Agora João, ele dá início ou começo à biografia, o evangelho de Jesus Cristo, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O evangelho segundo João, eu não tenho tempo de falar divina, o homem divino, o divino homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora voltando no evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Duas boas notícias. Por quê? Porque no original grego, essa palavra não foi criada, originada por Jesus. Não foi Jesus que deu origem a essa palavra ou a esse termo evangelho. Porque no Velho Testamento já existia a palavra evangelho. Não exatamente as colocações ou esse verbete, ou esse verbo evangelho. Por quê?
Evangelho significa boas notícias. Evangelho significa boas novas. E o mais próximo do original grego, Evangelho significa pagamento de uma transmissão de boas notícias. Pagamento de transmissão de uma boa notícia. O que eu quero dizer nesta noite, que a Bíblia já anuncia no Velho Testamento, no hebraico, que já havia boas novas, já havia boas notícias, que Deus iria restaurar o seu povo, que Deus iria enviar o Cristo Salvador. Está escrito bem claro. Fez menção também o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo de número 10. Está escrito: há de ser que todo aquele que nos últimos dias invocar o nome do Senhor será salvo, e no monte Sião haverá salvação para todos os restantes e quantos o Senhor chamar. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O Velho Testamento, Paulo menciona no capítulo de número 10 dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Mas ele diz: mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aí em Romanos capítulo de número 10, no versículo 15, a parte B, está dizendo assim: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas notícias, as boas novas. Isaías, ele escreveu no capítulo ele profetizou no capítulo 52, versículo de número 7: quão formosos, ó Sião, são os pés dos que anunciam a ti as boas notícias, as boas novas. Então a palavra evangelho já se anunciava, e está escrito também em Romanos, o apóstolo Paulo falando sobre as boas novas, sobre as boas notícias. Em Gálatas, Paulo faz questão de dizer: pois a boa nova foi anunciada a Abraão e a sua descendência, capítulo de número 3. A boa nova foi assegurada, foi anunciada, foi proclamada, foi pregada a Abraão, dizendo: Abraão, em ti e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então não foi Jesus quem deu origem a essa palavra, mas os evangelistas fizeram uso do evangelho eterno de Deus, das boas novas que Deus já anunciara há séculos passados, que viria cumprir através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, evangelho significa pagamento pela transmissão de boas notícias. Eu tenho algo a dizer para a igreja aqui nessa noite. Duas boas novas que contém o evangelho. Existem muitas outras boas notícias que eu já anunciei e não terei tempo para anunciar nesta noite. Não terei tempo para falar sobre as outras boas novas, boas notícias que Deus tem para vocês. Mas entre muitas, eu tenho duas nesta noite para falar ou para relembrar a igreja. A primeira boa notícia é que o preço do resgate já foi pago. Louvado é o nome do Senhor. E a segunda boa notícia é que Jesus, que Deus fez novas todas as coisas, que Deus criou de novo todas as coisas, que Deus deu origem a novas coisas. Louvado é o nome do Senhor. O nosso Deus é Deus de novidades. O nosso Deus é Deus de boas novas. O nosso Deus é um Deus que não precisa e nem reforma nada. O nosso Deus, Ele cria. O nosso Deus transforma. O
o preço pelas boas novas, por uma boa nova, é de graça. Vire para o teu irmão, diz assim: é de graça. Diz assim: para nós, é de graça para nós. De graça recebestes, de graça dá. Mas diga-se, vira para ele, aponta como dedo de profeta e autoridade, e adverte ele, e alerta ele, e diz assim: mas para Jesus foi um preço muito alto. E o preço foi o sangue que ele verteu lá na cruz. O preço foi a humilhação do Altíssimo Soberano, do Todo-Poderoso, do Senhor de todas as coisas, que tornou-se homem, e na forma de homem tornou-se servo, e assim na forma de servo se humilhou até morte e morte de cruz. Ele, sendo rico, se empobreceu para nos enriquecer com sua generosidade. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, Senhor, quem deu crédito às boas novas que anunciamos, quem deu ouvido, quem deu crédito, quem acreditou na nossa pregação das boas notícias, pois ele foi subindo como renovo de uma terra seca. Jesus, o escolhido entre os milhares para mim, ele foi surgindo como renovo de uma terra seca. Isso fala da raça humana. Procurei entre as mulheres, não achei nenhuma, nem Maria, que eles dizem que é divina. Entre os homens procurei, achei apenas um. Ele foi subindo como renovo de uma terra seca. Não tinha aparência de formosura, para que o desejasse era desprezado, e o mais antigo entre os homens, homem de classe experimentada no trabalho e que sabe que eu padecer, mas ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores de enfermidade. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi contado com os transgressores e com os pecadores, pelos pecadores indecentes. O meu justo, ele pôs a sua alma para a expiação dos pecados. Ele verá o trabalho, o fruto do trabalho penoso da sua alma, e ficará satisfeito pelo resultado. Pelo que lhe darei a sua parte com muitos, e com os poderosos repartirá o despojo. O meu justo justificará muitos pela sua justiça, e pelos pecadores ele intercede. Jesus pagou um preço muito alto. Jesus pagou um preço muito grande. Aleluia. Vocês conhecem aquela história? Eu não me canso de falar as mesmas coisas. E Jesus é simples. As boas novas de Deus não são boas notícias cheias de retórica, cheia de coisinha, não. É boas notícias, é evangelho simples. Uma criança com alguns passarinhos ali na gaiola, e ali levando aquela gaiola com aqueles passarinhos, o homem o acordou e disse: criança, aonde você arrumou esses passarinhos? Por que eles estão presos nessa gaiola? O que você vai fazer com eles? Aquela criança disse: eu vou brincar com eles, vou judiar deles, vou fazer tudo que eu quiser, despenar eles, enforcar eles, e depois vou matá-los. Aquele homem diz: meu rapaz, quanto você quer por esses passarinhos? Mas Senhor, isso é um pensamento meu, mas são pardais, são tecido, passarinhos sem valor, eles não custam quase nada, não valem nada. Quando você quer por eles? Me dá o seu preço e eu pagarei. Aquela criança então deu valor, um valor significativo.
E aquele homem então, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma hesitação, enfiou a mão no bolso, abriu a carteira, a bolsa, o seu cofre, e tirou o valor e disse: toma, me dá esses passarinhos aqui. Pegou aqueles passarinhos e abriu a gaiola e soltou. Os passarinhos voam e começam a cantar e começam a louvar o Criador, que diz: por que andeis ansiosos, homem de pequena fé? Por que andeis preocupados com as coisas da vida, com o que havia de comer? Não é mais o corpo do que eu sustento, não é o corpo mais do que as roupas, a vida do que eu sustento. Olhai para as aves dos céus, não trabalham, não fiam, não cegam, mas o serei nosso Pai Celestial as alimenta-se. Deus assim valoriza, se Deus assim cuida dos pardais, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto mais valeis vós, homem de pequena fé, o vosso Pai sabe o que vós precisa, mesmo antes de pedir. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele disse: muito maior valor vale uma alma. Ele disse: vale mais uma alma, aleluia, salva, do que o mundo todo perdido. Vale mais uma vida, vale mais uma alma, um pecador arrependido salvo, do que os cosmos, do que o universo, do que todo o universo, com o sol e toda a galáxia e os planetários e a terra e as riquezas e tudo que nele há. Vale mais o homem do que os cosmos. Assim Satanás havia nos aprisionado, havia nos cativado, havia nos enganado nossos pais Adão e Eva, enganado toda a raça humana, e nós aprisionados, e ele fazia de nós tudo que ele bem queria, bem entendia. Oh, como ele judiou de mim, oh, como ele me maltratou, oh, como eu sofri na mão desse tirano, oh, como você sofreu na mão dele. Ele ia me matar, ele ia matar você. Aí Jesus chega para Satanás e disse: Satanás, o que você vai fazer com essas almas? Com Sidney Barbosa Magalhães, ele tem apenas 13 anos de idade, não teve uma infância, não teve uma casa para morar, nem de aluguel ele teve condição de morar, porque seus pais não tiveram condição de pagar aluguel. Ele mora na rua, não tinha comida na hora certa, era menino de joelho, era trombadinha. Chegava na lanchonete, ficava de olho pedindo, ninguém dava. Alguém jogava alguns pastéis mordidos, alguns salgados, coxinhas, quibe ali, que mordia e enchia a barriga, o estômago. E quando estava farto, todo mundo gostou, jogava ali. Eu ia lá e catava aqueles restos salgados para matar a minha fome. Satanás, ele nunca teve uma vida, sempre sofreu. Você sempre escravizou ele. Você sempre escravizou eles. O que mais você quer fazer com eles? Não basta, não. Não. Eu vou matar eles e depois vou fazer Deus lançar eles no inferno, porque eles são pecadores, porque eles são culpados. Eles têm uma dívida com Deus, como eu também tenho, e eles vão no mesmo lugar que eu vou. Eu não vou sofrer sozinho, mas primeiro eu vou matar eles, vou fazer eles sofrerem. Jesus disse: quanto você quer por eles, Satanás? Boas notícias, boas novas, evangelho, pagamento pela transmissão, para que haja, para que se possa levar uma boa notícia. Satanás disse: é muito caro, eles não valem nada, mas o meu preço, o meu lance, ou seja, o meu preço é muito alto, o lance que você tem que dar.
pode falar: eu quero que você, que o Senhor, o Deus eterno, se torna homem, venha deixar a sua glória, se empobrecer, se humilhar, sofrer nas mãos deles, ser cuspido, ser rejeitado e ser crucificado na cruz e derramar até a última gota do seu sangue. Esse é o preço. Por ele você quer dar? O Senhor quer dar, Jesus? Jesus disse: eu te darei, eu pagarei o preço. E Jesus então levanta a direita do Pai e diz: Pai, eu vou lá pagar o preço. Levantou aquele que a nossa irmã Cristiane leu aqui, na sua chegada, no seu retorno para o céu. O salmo que ela leu é o retorno de Jesus depois de pagar o preço por nós no céu. Ela leu: levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória, ou para que retorne a sua glória, o eterno. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus Cristo, o homem. É Jesus Cristo, a semente da mulher. É Jesus Cristo, o filho de Abraão, de Isaac, de Jacó, que falou Mateus, que registrou a genealogia Lucas. É o verbo que se fez carne, que escreveu o evangelista João, apóstolo amor, que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. E ele disse: a glória como a glória do jeito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele, o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso. Levantai-vos, ó porta, e celebra o retorno do Rei da Glória. Você pode glorificar e adorar este Deus. Adora aquele que pagou o preço pela transmissão das boas notícias. Ele pagou um preço muito alto, o preço real do resgate. E ele faz e fez e fará novas todas as coisas. Jesus então desce da glória, o Pai chora. O céu, irmãos, no céu não existe tristeza. Mas eu quero ser ousado em dizer que Deus e os anjos têm sentimento. Tem pessoas que dizem que anjo não tem sentimento. Que não tem, irmãos. Heresia. Por quê, pastor? Dá uma prova. Jesus disse: não maltrateis, não ofendais, não prejudiqueis, não maltratem nenhum desses pequeninos que creem em mim, porque os seus anjos assistem continuamente diante de Deus. Se o anjo não tem sentimento, então se maltrata uma criança, você não vai sentir nada. Anjos são seres espirituais que ama, que tem sentimento. Eles são seres. Eles não são pessoas humanas. Tem pessoa que pega uma palavra, uma colocação nossa, pega um verbo nosso e toma aquilo como pretexto para dizer que estamos falando heresia. Mas não existe uma metáfora, uma figura, não existe uma linguagem que eu possa referir a sentimento do que o sentimento de um ser humano, de uma mãe. Pode a mãe esquecer do filho que amamenta, todavia, se ela se esquecer, eu não me esquecerei de ti. Quanto mais o pai da terra dá pão ao filho que pede, dá peixe e dá ovo, não dá cobra, nem escorpião, nem pedra. Quanto mais vosso Pai canção, Deus está dizendo: eu amo, eu tenho sentimento, eu amo.
E Jesus então sai do céu, acredito que os anjos abaixam a cabeça e começam a chorar com o Pai. O Espírito Santo também começa a chorar e Jesus se despede do céu. E ali eles já sentem, já sofrem o que Jesus haveria de sofrer. Eles já sentem a angústia, a morte, o sofrimento de Jesus. Quando Jesus sai, num dado momento, desde o momento em que houve silêncio do céu, que Jesus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o silêncio encerrou, em volta de tristeza do Pai, tristeza do Espírito Santo, irmãos, eu não quero ser extenso nesta noite, mas eu estou falando de paixão, irmãos. Estou falando de amor, não é de paixão carnal, não. De amor eros, amor pelo marido, pela esposa, não. Desejo carnal que também une-se um casal. Estou falando de amor, de paixão, ágape, compaixão, piedade, amor. Amor incondicional. O Espírito Santo chora e entristece. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então os anjos, o Pai e o Espírito Santo choram e se entristecem ao já perceber, ao já viver a angústia, o sofrimento que Jesus estava para pagar aqui na terra. E quando Jesus deixa os portões celestiais, abre-se as portas para ele sair. E o céu não é lugar de tristeza, mas como ser humano, como homem que tem o Espírito de Deus, houve um sentimento de tristeza no céu nesse dia. Jesus se vê da sua glória e desce, e o Espírito Santo chora. Aleluia. E a gente vai em certos cultos para ouvir uma palavra de consolo, uma palavra, uma boa notícia como esta. Não minha, porque se dependesse de mim, não foi eu que paguei o preço pela boa notícia. É Jesus que pagou o preço e eu vim aqui trazer, porque já foi pago. E o preço muito alto. A gente vai num lugar, numa reunião, numa congregação, num culto, para ouvir um ensinamento, e alguém fala: não existe terceira pessoa do Espírito Santo, não. Os pentecostais se inventaram isso, o padre, não sei quem, eles adulteraram a Bíblia, a nossa linguagem, revista corrigida, João Ferreira de Almeida, atualizada. A nossa Bíblia, ela tem erros, homens inventaram isso. Pai, Filho, Espírito Santo, não existe essas três pessoas, não existe, só existe uma pessoa, ou só existe duas pessoas. Espírito Santo não existe. Aí alguém diz dessa maneira, dizendo que é pregador, portador de boa nova. Se o Espírito Santo, irmãos, vocês há de conver comigo, se o Espírito Santo existe, eu quero postar isso no Facebook, na página Ministério Obra Avivada, e depois ele falar comigo, porque estou indignado com esse tipo de coisa. Se o Espírito Santo existe, irmãos, quantas cadeiras vai ter no céu? Aí nós respondemos, conforme o nosso entendimento, ou a nossa imaginação pentecostal, ou aleluia, e contexto bíblico, e base bíblica, e exegese bíblica. 2 tronos, ou 2 cadeiras. Está lá em Apocalipse capítulo 4. Via sentado sobre o trono um ser vivente, tendo um livro escrito por dentro e por fora de suas mãos, e luz brilhante desfigurava, luz, cor de toda espécie de pedras preciosas, e estava sentado no trono, e vi à sua direita o cordeiro, como havia sido morto e reviveu.
em vida por Jesus Cristo, e eles reinarão sobre a terra. E está escrito, Salmos, está escrito em Hebreus, capítulo de número, se não me falha a memória, mas está lá, Hebreus. Deixa eu falar o livro, como faziam os profetas, os pregadores, não citava capítulo e versículo, citava, está escrito no Salmo, está escrito. Então, Hebreus está escrito, ao filho diz, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés, e se assenta na sua cadeira por direito à minha direita. Então tem uma cadeira para Jesus. Mas e a cadeira do Espírito Santo? Aí ele diz, não tem. Não é? Né, pastor? Ah, não. O Espírito Santo é Espírito. O Pai tem um corpo, uma forma, uma teofania na linguagem bíblica. E ele também aparece como quem tem rosto, olhos, 2 olhos, ouvidos, boca, mãos, pés. Nós somos a sua imagem e semelhança. Ele não é limitado a um corpo, mas ele tem uma forma, um corpo de Deus, um corpo de glória. O Pai, o Filho tem um corpo de carne glorificado, um corpo humano glorificado. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não tem forma. Aleluia. O Espírito Santo não tem corpo. O Espírito Santo, ele é o Espírito Santo. Então, se tem uma cadeira para o Pai, se tem uma cadeira para o Filho, e não tem uma cadeira para o Espírito Santo, me desculpe, ele é insignificante. Ele é muito insignificante. Misericórdia, meu Deus. Eu sei que eu não sou o melhor ou o mais entendido sobre a extensão, a altura, a profundidade desse Deus simples e ao mesmo tempo misterioso. E ainda que eu não entenda Ele como sendo um só Deus, Ele é um só Deus.
Versículo